Então, o que é uma linguagem compilada e o que é uma linguagem interpretada? Na verdade, para ser mais preciso, é melhor falar o que é um programa compilado e um programa interpretado, tá? Então, compilado, o software já foi traduzido para a linguagem de máquina e será executado com auxílio do sistema operacional. Então, o famoso .exe, né, no Windows e o .bin no Linux. Tá? Interpretado, o software é traduzido para a linguagem de máquina em tempo de execução. Então eu não vou compilar todo o software, né? Ele vai ser traduzido ali em tempo de execução e vai ser executado com auxílio do sistema operacional. Como assim, Wellington? Não entendi. Veja, você foi lá como desenvolvedor e você criou um código aqui, você criou um sistema, tá? E aí você vai precisar, esse sistema ele é criado numa linguagem próxima do ser humano. Você não cria ele com zeros e uns, né? Você vai criar ele com uma linguagem próxima do ser humano. Só que o computador não compreende aquela linguagem. Então você vai precisar traduzir, falar, olha, agora este programa aqui, esse software que eu desenvolvi, vai ser lido, né? Vai poder ser lido aqui pela camada de sistema operacional para que seja executado no hardware, né? Então esse é um passo importante de ser feito. E o que a gente vai fazer? Você foi lá e desenvolveu um aplicativo, compilou ele aqui no Windows, né? E agora o Windows é capaz de, como sistema operacional, executar aquele programa ali, né? Com o apoio aqui do hardware, tá? E legal, isso é o que a gente esperava mesmo. Só que eu tenho um problema aqui. Qual que é o problema? Para começar, se eu compilei ele para o Windows, ele não vai rodar no Linux. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que compilar também para o Linux. Então aqui já são duas compilações. E o processo de compilação é algo que toma tempo. Imagina o seguinte, você abre o teu código, você altera uma linha e compila de novo, aí dá errado. Você abre de novo o código, corrige, compila mais uma vez e dá errado, né? Isso toma tempo, né? Isso toma muito tempo, né? Então você tem duas desvantagens aqui, né? A primeira desvantagem é de que se você compila para um determinado sistema operacional, você vai rodar nele. E se você precisar rodar em outros sistemas operacionais, você vai precisar compilar para eles também. E a segunda desvantagem é que você, quando está desenvolvendo, isso aqui pode tomar mais tempo de desenvolvimento. Imagina, tempo lá do software compilando, né? O desenvolvedor está parado, né? Está aguardando o software compilar para que seja testado, né? Isso é ruim, tá? Então você tem essa desvantagem das linguagens compiladas, tá? Qual é a vantagem delas? A vantagem é que elas vão ser mais rápidas do que as outras que a gente vai ver daqui para frente. Então, para sanar esse problema do tempo de compilação, o pessoal do Java, né, teve uma sacada muito interessante, né? Uma sacada bem legal. O que eles fizeram? Falaram, bom, se eu tenho aqui um código, né, várias linhas de código, e eu tenho que compilar ela para o Windows, e eu tenho que compilar ela para o Linux, e eu tenho que compilar ela para o Mac, isso eu sei, já entendi que me toma tempo. E se eu colocar no meio dessa comunicação, né, um outro elemento, né, chamado JVM, né, que vai fazer o quê? Eu posso fazer esse Java uma versão para Windows, eu faço uma versão dele para Linux e uma versão dele para Mac, para qualquer outro sistema operacional que queira que seja compatível, né? E aí o meu código eu vou fazer a compilação, eu escrevi meu código aqui, tá? E eu não vou compilar o meu código numa linguagem aqui que o sistema operacional vai compreender, mas sim para uma linguagem que o Java vai compreender. E o Java que se vire para falar com o sistema operacional, seja qual for o sistema operacional que esteja por debaixo ali, tá? E o sistema operacional vai se virar ali para falar com o hardware. Então veja que agora eu tenho uma nova camada que permite com que eu compile o meu código uma vez só. Então eu não preciso mais ter aquelas compilações para 3 sistemas operacionais diferentes, né? 2 sistemas operacionais diferentes. Agora eu só vou compilar uma vez. E justamente porque o meu sistema, meu software que eu estou desenvolvendo não quer saber do sistema operacional. Ele quer saber de se está instalado a máquina virtual do Java. Por isso, se você tem um sistema baseado em Java e você não instala o Java, não funciona. Até agora a gente falou de linguagens compiladas, né? A gente falou de uma compilação mais direta ali, a gente falou de uma compilação com um intermediário ali que é o Java, né? Que você tem que instalar no sistema operacional, mas compilar vai gastar tempo ali de desenvolvimento. Então o que o pessoal teve uma outra sacada? A gente tem vários exemplos disso, tem PHP, tem Python, tem Shell, tem PS1, né?
que é o PowerShell. Então, qual foi a sacada? A sacada é a seguinte: e se eu não precisar compilar o software inteiro, ou seja, se eu não precisar traduzir todo o software para a linguagem de máquina? É isso mesmo. Eu não vou traduzir tudo no momento do desenvolvimento, eu vou traduzir no momento da execução, né? Então, eu inverti a ordem. Se antes eu tinha que compilar, tinha que transformar em linguagem de máquina para que funcionasse, agora quem vai fazer isso é o interpretador, é um software do tipo interpretador que vai fazer isso quando o usuário estiver usando o sistema, quando ele estiver usando o software. Então, como é que funciona isso? Na camada de usuário aqui eu vou ter o meu código, escrevi aqui o meu código e ou o usuário está usando lá o código que foi escrito. E aí eu vou instalar no sistema operacional um interpretador. Por exemplo, se eu tenho um software desenvolvido numa linguagem PHP, eu vou instalar o interpretador PHP, seja no Linux, seja no Windows. Dá para instalar ali nos dois. Python é a mesma coisa, tá? O Shell a gente vai falar aqui mais quando a gente estiver no mundo de Linux, né? E o PS1, que é o PowerShell, a gente vai falar mais no mundo quando a gente estiver falando de Windows. E aí o que vai acontecer? Este código que eu escrevi aqui na camada de usuário, né, ele vai ser executado por um interpretador. Então eu instalei lá o PHP, instalei lá o Python, né, ou qualquer outro interpretador. Né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o código que eu escrevi e transformar em tempo de execução, ou seja, quando eu estou utilizando o software, ele vai transformar isso em linguagem que o sistema operacional compreenda para que ele consiga se comunicar com o hardware, né? E aí a comunicação vai acontecer, né, no fluxo que a gente já conhece, tá? Então, bem interessante isso. Por quê? Qual é a grande vantagem que eu tenho aqui? Eu não preciso compilar nunca. Você pode compilar um programa, por exemplo, em Python? Pode, mas você não precisa. Então, vamos lá. Eu fiz uma modificação, né, no meu software e agora eu modifiquei uma linha. Preciso compilar de novo? Não, na verdade você não precisa compilar. É só colocar lá. O usuário já consegue utilizar, né? Então, muito mais rápido. Você perde muito menos tempo com compilações. Você não precisa mais fazer isso, tá? Qual é a desvantagem que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma camada aqui. Então, obviamente, eu vou perder tempo porque essa camada vai estar fazendo o trabalho de interpretação ali em tempo real, que na linguagem compilada já ia estar pronto. Mas, como eu já falei aqui, né, no canal, os computadores estão muito rápidos hoje. Então, assim, o usuário meio que não vai sentir essa diferença, né? Claro, ela existe, ela é óbvia, você tem uma camada a mais, uma camada no meio, mas o usuário não vai acabar sentindo essa diferença no final das contas, tá? Então, bem interessante essa sacada também. Então agora você já sabe como funciona lá uma linguagem, um programa compilado e um programa interpretado. Isso vai fazer toda a diferença quando a gente está falando do ponto de vista de segurança da informação, porque a depender de como você implementou o seu software ou como você desenvolveu, você pode ter mais camadas para se preocupar ou menos camadas para se preocupar. E isso é bastante interessante. Aqui a gente falou de versatilidade, a gente falou do mundo ser mais fácil para o desenvolvimento, para que as aplicações sejam desenvolvidas mais rápido, né, para que as aplicações sejam desenvolvidas de maneiras que facilitem a vida do desenvolvedor. E isso é muito importante, senão a gente não teria tantas aplicações hoje em dia se essas coisas não tivessem sido inventadas.